Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar para vocês sobre um tema que eu considero de suma importância, que é Deus opera a despeito da corrupção humana. Nós vamos transitar um pouquinho no livro de Atos dos Apóstolos, começando pelo capítulo 21, a parte que fala sobre a prisão do apóstolo Paulo. Após Paulo realizar 3 viagens missionárias, em que ele evangelizou e fundou inúmeras igrejas na Ásia, ele resolveu voltar a Jerusalém. E aí ele foi encontrado no Templo de Jerusalém por alguns judeus, e vamos ler o que aconteceu, começando no Atos 21, versículo 27. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. Vamos para o versículo 31. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força, o comandante Cláudio, que toda Jerusalém estava amotinada. Vamos para o 33 agora. Aproximando-se o comandante, ele apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Nesse momento, o comandante Cláudio, do exército romano, ele salvou a vida de Paulo. Paulo estava no templo, os judeus queriam matá-lo, e ele foi agarrado pelo comandante, tirou ele do meio da confusão, e nesse momento ele teve a oportunidade de se defender perante aqueles judeus que estavam no templo, depois perante o Sinédrio, com a proteção do exército romano, né? Ele foi preso, realmente uma coisa ruim, mas aquilo salvou a vida dele naquele momento. E quando ele começou a se defender, na verdade, assim, a confusão aumentou mais ainda. E aquelas pessoas que estavam com Paulo, né, e tentando, né, matá-lo, elas se alvoroçaram mais. Mas o comandante, mais uma vez, instrumento de Deus sem saber, foi usado para proteger o apóstolo Paulo. Vamos ler Atos 23, 10, para ver o que aconteceu. Tomando vulto a Celeuma, temendo o comandante que Paulo fosse espedaçado por eles, os judeus, né, mandou descer a guarda para que retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Em todo esse processo da prisão de Paulo, ele teve a oportunidade de falar de Jesus, de evangelizar, de falar sobre o testemunho da cruz, mas a situação se complicou para ele, porque os judeus queriam matá-lo. Quando foi nesse momento que, mais uma vez, o comandante da guarda o salvou, né, houve uma tentativa dos judeus de matá-lo com um plano mirabolante, né? Os judeus se reuniram e disseram o seguinte: vamos pedir para o comandante trazer o apóstolo Paulo para o Sinédrio, que era onde eles se reuniam, para ele falar um pouquinho mais, para a gente ouvir ele. E nesse momento eles iriam assassinar Paulo no caminho de vinda ao Sinédrio. Mas Deus foi tão bom que ele levantou uma outra pessoa no meio do Sinédrio, que era o filho da irmã de Paulo, que ouviu esse plano e contou a Paulo e ao comandante. Vamos lá para Atos 23, 15. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o Sinédrio, e vou-la presente como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa, e nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Esse versículo mostra que os judeus iriam assassinar Paulo nesse caminho até o Sinédrio. E olha o que aconteceu, né? Esse sobrinho de Paulo contou ao comandante esse plano, e o comandante, mais uma vez, sem saber, foi instrumento de Deus e salva Paulo. Atos 23, versículo 23 e 24. Chamando 2 centuriões, o comandante ordenou: tende de prontidão, desde a hora 3ª da noite, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para ir até Cesareia, preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. Ou seja, o comandante Cláudio, ele enviou Paulo ao governador Félix. Isso protegeu Paulo de mais uma tentativa de assassinato.
Indo até o governador Félix, o que aconteceu? Ele teve a oportunidade, Paulo teve a oportunidade de evangelizar para 2 governadores, Félix e Festo, que foi o sucessor dele, e um rei, o rei Agripa. E ainda ele foi enviado para Roma, onde ele continuou, mesmo preso, a testemunhar. Lembrando que as próprias autoridades, elas admitiram, né, que Paulo era completamente inocente. Vamos ver isso, ó, Atos 26, 31. Olha o que as autoridades falaram. E havendo-se retirado Paulo, falavam uns aos outros, as autoridades reunidas. Esse homem nada tem feito passivo de morte ou de prisão. Ou seja, toda aquela prisão de Paulo, ela foi ilegal, ela foi algo corrupto, né? Mas Deus usou aquilo para difundir o evangelho, para que os planos dele não fossem frustrados e o evangelho chegasse a pessoas que talvez nunca pudessem ouvir. Isso somente cumpriu uma visão que Paulo teve. Essa visão ele teve, ó, em Atos 23, 11. O próprio Jesus apareceu para Paulo e olha aqui que Jesus falou. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois do modo por que destes testemunha a meu respeito em Jerusalém, assim também importa que faças em Roma. Então, mesmo aquela prisão sendo uma prisão sem procedência, Paulo não tinha feito nada errado, passivo de prisão de morte, Jesus estava usando aquilo para difundir o evangelho. E Paulo foi um dos grandes agentes de difusão do evangelho, e que inclusive fez esse evangelho chegar em nós, né? Que ele difundiu para várias igrejas gentias, que eram fora dos domínios judeus. Isso foi fantástico. Isso só mostra, né, que a despeito de toda oposição e corrupção, os planos de Deus nunca podem ser frustrados. Então fique tranquilo quando você vê situações horrendas acontecendo, mesmo sendo situações que não correspondem à verdade, à realidade, Deus é soberano e utiliza muitas vezes essas situações para difundir e para levar o bem às pessoas. Eu gosto muito de um versículo para fechar isso, que é um versículo de Jó, no capítulo 42, Jó 42, versículo 2. Olha o que Jó fala. Bem sei que tudo podes, ele está falando a Deus, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então Deus ele tem uma soberania fantástica, ele pode todas as coisas, e nada pode ser frustrado. Como aconteceu com Paulo, né? Em inúmeras tentativas de assassinato, uma prisão indevida que, de certa forma, foi utilizada para salvar a vida de Paulo. E com isso ele conseguiu ir difundindo o evangelho para inúmeras autoridades até chegar a Roma, onde ele falou muito de Jesus para as pessoas e muitos se converteram, né? Ele fortaleceu igrejas ali. Então é fantástico a ação de Deus e eu fico muito feliz de estar podendo compartilhar isso com vocês, porque eu acho que isso pode trazer esperança para a gente. Deus é soberano e pode todas as coisas. Um grande abraço a todos vocês.